Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo mais uma review, dessa vez do live action de One Piece lançado pela Netflix na última quinta-feira, dia 31 de agosto, sendo que adapta parte do primeiro arco da obra em cerca de 8 episódios. E bom, como em toda review, essa review eu vou seguir a mesma linha de sempre. Começarei dando uma sinopse da obra para aqueles que não conhecem. Falarei um pouco da história da série em questão, evitando ao máximo spoilers e sempre falando minha opinião. Falarei sobre os personagens principais ou que tenham alguma relevância, o que é basicamente todos. E eu quero principalmente falar sobre a caracterização de cada um dos personagens, dando por fim minha opinião geral sobre a série em questão, falando coisas que eu não falei anteriormente por não se enquadrar na classificação em questão, por fim dando uma nota para a série, considerando o quanto eu gostei e também as minhas críticas ditas neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a review. Para começar, One Piece é uma obra escrita por Eiichiro Oda, que conta a história de um garoto que quer se tornar o rei dos piratas. Para isso, com o tempo ele vai construindo seu bando enquanto navega pelos mares, adquirindo um imediato, uma navegadora, um atirador e um cozinheiro para o seu bando. Com o tempo ele vai conseguindo outros membros que são essenciais para o bando. Porém, nessa primeira temporada vamos nos ater a esses 4. E a gente segue a história dele navegando pelo mar atrás do tesouro One Piece, que foi deixado na última ilha da Grand Line por Gold Roger. One Piece é uma obra cheia de mistérios e com um mundo extremamente rico e bem construído pelo autor, além de personagens que são muito bem desenvolvidos durante o seu decorrer. Desde personagens grandes como Luffy, Zoro, até personagens pequenos que às vezes têm 2 aparições, como o Helmeppo e o Kobe, que no anime e mangá aparecem poucas vezes durante a história. E claro, diversos outros personagens que às vezes aparecem apenas no decorrer de um arco, que tem seu desenvolvimento, que tem suas histórias apresentadas. Ou até mesmo os personagens de flashback que muitas vezes o autor faz com que o espectador se apegue. Não à toa que One Piece é um anime pelo qual muitos choraram pela morte de um barco, um ser inanimado. Fato é que a obra é muito boa, muito bem escrita por Eiichiro Oda. E considerando o universo de One Piece, o quão bizarros são algumas coisas, é um desafio adaptar este para um live action. Afinal, o próprio protagonista o tempo todo está se esticando com seus poderes. Então, é uma obra um tanto quanto complexa, mas acho que isso resume bem o que é One Piece, já que eu dei uma breve sinopse da obra falando sobre o objetivo do protagonista e o que ele vai fazer para tal. Agora vamos falar um pouco da história do live action, as adaptações que eles fizeram, assim como falar dos personagens que vão aparecendo com o tempo, evitando, como sempre, spoilers. Afinal, muitos ainda não assistiram ou terminaram de assistir o live action. Bom, a história adapta o primeiro arco. Logo no primeiro episódio temos meio que uma adaptação dos primeiros 3 episódios, se eu não me engano. E claro, por ser uma série em live action com 8 episódios apenas, estava adaptando cerca de 30 e pouco, foram necessárias algumas adaptações para poder encaixar todos os episódios nesse meio. Então muita coisa acabou sendo cortada da obra original. Algumas coisas sem grande relevância, pelo menos até o presente momento para os leitores, não apresentou grande relevância. Não que não vá apresentar. Afinal, quando se fala em resgatar coisas do passado, Eiichiro Oda faz isso muitas vezes, de resgatar coisas que ele falou lá no início. Um exemplo é uma fala que o Sanji teve logo no primeiro arco, que só vai ser entendido pelo telespectador lá para os episódios 800 e pouco. Então, é um fato que Oda reaproveita muita coisa do passado. Então, meio que qualquer corte pode ser perigoso de ser feito. O que torna bom o fato dele estar envolvido diretamente no roteiro do live action. Ele estava envolvido, tudo teve que ser aprovado por ele. Qualquer mudança que teve do anime, do mangá, foi aprovada por ele. E mesmo assim, houveram coisas boas e ruins no decorrer dessa série. Para não me perder muito, vamos nos ater primeiro à história. A história do live action, em 8 episódios, eu achei muito rushada. Várias cenas que têm impacto no mangá e no anime, eu não senti tanto impacto. E eu não acho que é pelo fato de eu já conhecer tais cenas. Afinal, eu tive
impacto no anime e tive um impacto de novo quando eu li o mangá. Então é difícil dizer que eu não senti um impacto por já conhecer, porque as cenas me impactaram em ambas as mídias. Então era esperado que fosse ter algum impacto, mesmo que mínimo, no live action. Algo que acabou não acontecendo. Porém, eu não posso afirmar que isso foi um problema só comigo ou se foi um problema geral, se não impactou ninguém. E o ideal é perguntar isso para alguém que nunca viu One Piece de preferência. Afinal, pode ser que só que não tenha me impactado, porque eu já vi 2 vezes aquelas cenas. Apesar de algumas terem tido suas mudanças. E algumas dessas mudanças eu gostei, outras nem tanto. Um exemplo disso é a batalha com Bug, que aqui no live action ocorre dentro de um circo, de uma tenda de circo, né? Algo que eu gostei bastante, já que o personagem em questão é um palhaço. É cabível pensar que ele teria um circo, né? A primeira aparição do Bug no live action, em parte, é superior à obra original. Principalmente por conta dele manter bastante o lance dele ser um palhaço. Assim como o bando dele ser um circo, basicamente. Porém, mesmo nesse momento, tiveram coisas que eu acho que é melhor no anime e no mangá. Mesmo nesse arco que eu gostei tanto no live action. Por exemplo, temos o Chochou no anime e mangá, que é o cachorrinho que estava protegendo a loja de seu dono. Tem um evento no qual temos momentos um tanto quanto tristes, que fez muita gente chorar. Algo que a gente não teve no live action, apesar do cachorrinho ainda estar lá. Também tem o fato que no anime, mangá, os personagens não são reconhecidos como heróis pelos moradores da ilha, com apenas o prefeito e o cachorrinho sabendo inicialmente que eles salvaram a cidade. Ou seja, o arco no anime meio que acaba com eles sendo perseguidos pela cidade sem qualquer mérito pelo que eles fizeram. O que eu achei particularmente melhor do que no live action, onde eles ficaram com a glória de ter salvo o local, inclusive ganharam comida quando estavam prestes a sair. Sinceramente, eu não acho isso necessariamente ruim. É só algo que eu prefiro no material original do que no live action, pelo menos. O fato deles não terem ficado com os créditos, pelo menos inicialmente, de salvar o local. Depois disso, tivemos o arco da ilha Syrup. Teve coisas que eu gostei também mais do que o anime e mangá. Teve coisas que eu gostei menos. Eu sou um dos que sentiu a falta do Django. Afinal, quem não queria ver o cara andando com um Moonwalk por toda a Vila Syrup quando os personagens principais chegam lá, não é mesmo? Bom, muita gente, provavelmente. É. Mas é algo que eu acho interessante no anime. O personagem que hipnotiza, inclusive, é uma forma de deixar os aliados mais poderosos. Eu gostei que deixaram tanto os principais membros dos Piratas Escuros que lutaram com o Zoro aqui. E eu gostei do fato deles também terem ido para a mansão junto do Clarador. E não ter os aprendizes do Usopp, apesar de ser algo triste, não fez tanta diferença no fim das contas. Por mais que no anime e mangá eles fossem necessários, aqui aparentemente eles não eram. E o fato do Merry ter morrido é algo que deixou o live action um pouco mais sério do que o anime, já que o Merry, mesmo levando as espadadas no anime, ele continua vivo. É algo que ocorre bastante em One Piece, de um personagem ficar à beira da morte e depois aparecer vivo, sendo que o autor deu a ilusão que ele tinha morrido. Sendo inclusive algo que muitos reclamam na obra, que fazem as pessoas já não acreditarem, quando o personagem morrer, as pessoas não acreditarem mais na morte do mesmo. Porém, a construção da batalha ser toda na mansão, o fato dos marinheiros do Kobe e Helmeppo terem bastante relevância durante esse primeiro arco, diferente do anime, que apesar de eles terem suas aparições é lá pro final do arco, acho que inclusive depois de Alabasta, ou depois que eles entram na Grand Line, que a gente vê o Garp pela primeira vez, e o Helmeppo e Kobe indo meio que treinar com ele. Eu gostei da construção que teve deles meio que aparecendo durante todo o arco, tendo um certo desenvolvimento, até do Helmeppo, que no anime a gente vê ele lá no início sendo aquele cara extremamente chato. Depois a gente vê o treino, que ele já não é tão irritante quanto era. A gente no live action viu essa construção, a gente viu o Garp meio que perseguindo o tempo todo o Luffy. É algo que eu gostei bastante no live action, meio que não se focar apenas no lado dos piratas, mas também na marinha. Que dá uma sensação maior que a marinha não está parada
enquanto os piratas estão agindo sem parar. E assim, como é de se esperar, o live action teve diversas mudanças, como o fato do Don Krieg e seu bando terem sido massacrados na Grand Line e não voltarem com vida, algo que no anime a gente tem a batalha do Don Krieg com os chapéus de palha. Sinceramente, isso é algo que eu gostei no live action. Afinal, o Don Krieg naquele momento não fez tanta diferença no fim das contas. Assim como os marinheiros que atacam o chapéu de palha, que foram substituídos por Garp e seu bando, quando eles estão chegando no Baratie. Particularmente, isso acabou não fazendo grandes diferenças. E o fato do Arlong e os Homens Peixes, assim como os piratas no geral, serem meio que unidos, como se fosse meio que uma máfia onde um respeita o outro e vai meio que seguindo uma cadeia, eu achei interessante porque dá a sensação que eles não estão tão isolados. Tipo, todo mundo respeita o Arlong, que é quem tem a maior recompensa. Porém, quando o Arlong não está, meio que todos se sentem os maiorais. Também gostei bastante de já trazerem coisas do futuro do anime e do mangá já para esse ponto, que foram coisas que provavelmente foram adicionadas com o passar dos anos em One Piece. Tipo, a citação do Jinbe logo no início, logo no Arlong Park, o racismo e escravidão que os tritões sofriam foi trazido já nesse arco também com muita força, algo que tinha ficado para o arco da Ilha dos Homens Peixes, né? Particularmente, esses momentos todos foram incrivelmente bons. Foi muito bem construído no geral. Eu gostei do fato deles não terem censurado que o Zef comeu a própria perna enquanto estava na ilha. Algo que o anime, inclusive, fez com o Zef no anime. Com o Zef do mangá mostrando ele arrancando a perna, enquanto no anime ele só aparece já sem a perna. E ele, inclusive, perdeu no fundo do mar. Então acabou que, por mais que não tenha mostrado ele arrancando a própria perna, mostrou que ele comeu a própria perna, algo que no anime não mostrou. E bom, a parte que eu menos gostei do live action, com toda certeza, foi o Arlong Park. Para começar, temos a Vila da Nami e a Nodiko, que no live action tem muitos problemas. Na verdade, não muitos. O problema essencialmente é um só, que é o fato de, desde sempre, tanto a Nodiko quanto a vila sabia do sacrifício que a Nami estava fazendo de conseguir um dinheiro para comprar a vila do Arlong. Todo mundo sabia disso desde que ela era uma criança. Porém, no live action, ninguém sabia. E a Nodiko, que era o porto seguro da Nami, aqui odeia a Nami por conta dela ter, teoricamente, traído tanto a Bellemere quanto a vila como um todo, se juntando ao Arlong. Algo que no anime não é assim que acontece. No mangá não é assim que acontece. E, sinceramente, eu gostei mais da construção do mangá nesse sentido. Além de economizava um tempinho da Nami explicando tudo pra Nojiko, já que ela já sabia tudo. Podia ter contado tudo desde o início, quando a Nojiko falou pro bando do Chapéu de Palha. Então, nesse sentido, eu não gostei tanto da questão da parte dos Homens-Peixes, que nós até temos a luta do Sanji com o Homem-Peixe que lutava o Karatê dos Homens-Peixes, e tivemos a batalha do Sop com o Homem-Peixe que atirava líquido pela sua boca com a mesma pressão de uma bala. Porém, não tivemos a batalha do Zoro com o Homem-Peixe polvo. É algo que seria importante, principalmente lá pro futuro. Mas até que a batalha do Usopp ou do Sanji nesse caso. Já que o Hat tem bastante aparição no início do pós-time skip. Então, caso queiram adaptar até lá, pode se tornar um pouco problemático, já que não teve sua aparição durante o decorrer da obra. E, claro, a falta de Logital nessa primeira temporada é algo que eu achei que não foi tão interessante, mas é compreensível já que eles tiveram que reduzir de 10 episódios para apenas 8. Então é bem plausível pensar que inicialmente tinha Logital, porém acabou tendo que ser cortado devido aos custos, que os episódios ficaram mais caros do que eles pensavam. Afinal, cada episódio teve um orçamento de 18 milhões de dólares, sendo a segunda série mais cara da Netflix. Mas, de um modo geral, eu achei a história boa. Tiveram coisas que eu gostei, tiveram coisas que eu não gostei, que eu prefiro no mangá e anime. As cenas de impacto, principalmente dos flashbacks, eu acho que ficaram melhores no mangá e anime, principalmente. Já que elas, no geral, no anime, ocorrem de forma direta, não é cortado em vários momentos do episódio. Tipo, o Luffy, a gente tem um episódio inteiro e mostra o flashback inteiro dele, de um ponto a outro. Zoro, mesma coisa, a gente não vai meio que cortando o flashback. A gente tem um episódio meio que de 100% dedicado a isso, a contar o passado dos personagens. Mas, como eles não podiam fazer um episódio inteiro focado nisso, até que não ficou tão ruim. Apesar de eu achar que era melhor contar logo de um ponto até o fim,
ao invés de ficar cortando e mostrando de pedacinho em pedacinho. E bom, vamos falar agora dos personagens. Primeiro da caracterização. Todos os personagens estavam muito bem caracterizados. Os figurinos, no geral, estavam muito bons. A atuação também foi bem feita, foi condizente com os personagens de forma geral, por mais que muita coisa tenha sido cortada, como a luta do Zoro com o Kabaddi ou com o Hachi, e outras lutas no geral também foram cortadas. O próprio Don Krieg foi cortado de forma geral, só aparecendo sendo humilhado pelo Mihawk, algo que eu gostei bastante, inclusive, de ver o Mihawk após acordar destruindo o Don Krieg, enquanto conversava com o Garp, que estava pedindo para ele ir atrás do... A caracterização no geral eu achei que ficou muito bem feita. Inclusive os Homens Peixes, que era algo que podia não ficar tão bom, já que eles não são humanos, então precisaria ou de CGI, ou de efeitos práticos, ou dos dois juntos. E claro, tem o fator que muitos personagens que são gigantes, digamos assim, foram deixados em estaturas normais, o que já era esperado, afinal teria um gasto bem maior para deixar, por exemplo, a Álvida com 2 metros, ou o Morgan com 2, 3 metros. Então é justo manter em uma estatura mais comum, devido ao gasto a mais que teria e eles já estarem com um orçamento acima do que eles esperavam, inclusive, que eles esperavam fazer lá pelos 14 milhões por episódio. Os personagens no geral também fizeram uma ótima atuação, ficaram bem característicos do anime e também diferentes por si só. Temos, por exemplo, o Zoro é bem mais sério do que no anime, principalmente nesse primeiro arco, apesar do Zoro no geral ser um personagem mais... O que por si só não é ruim. O que me incomodou mais no Zoro foi o fato dele não ter se juntado talvez logo de cara ao bando, apesar dele ter se juntado lá pelo Baratie junto da promessa dele, basicamente. O que eu acho que ficou um pouco mais emocionante do que ele só se juntar, porque independente se ele é pirata, marinheiro ou caçador de recompensa, se for pra concluir o sonho dele, ele não se importa do que ele for. Mas eu achei que ficou mais emocionante ele fazer a promessa de se juntar ao Luffy lá no Baratie, de fato. Inclusive, tendo a confirmação que ele é o imediato do bando, algo que apenas eram teorias. Pode ser até que no anime e mangá ele não seja, porém, no live action ele é. Inclusive, a piada do Zoro se perder também foi boa, ele indo meio que pro lado contrário da mansão. Dá pra ver que o live action teve certo carinho por parte de quem roteirizou ele e por parte dos atores, aparentemente, também. Dificilmente saíram do personagem e, claro, mesmo quando eles estavam fora do personagem, eles pareciam amar ter feito aqueles papéis. Em toda entrevista, eles pareciam estar felizes por fazerem parte dessa live action. O Sandy, por mais que não tenha a espiral na sobrancelha, ficou muito bom, o Ted Skyler mandou muito bem. O Bug, a caracterização dele ficou muito boa, muito bem feita, a maquiagem. Ele sendo mais maluco até do que é no anime. O Shanks é alguém que eu achei meio esquisito em parte. Ele parecia mais velho do que era pra ele ser naquele primeiro momento, sabe? Ali era pra ele ter o quê? Os 30 anos. O Ben Beckman é outro que, meu Deus, dentre todos os personagens e atores escolhidos, eu acho que ele talvez tenha sido a piorzinho pra interpretar um personagem. Foi o que mais fugiu do personagem. A caracterização do Kuro ficou muito boa no live action. Ele deu uma sensação de terror, de ter planos infalíveis. O tempo todo do episódio do Usopp foi meio que um mar de terror, até o momento que chegava as lutas de fato, né? A caracterização do Mihawk ficou incrível. Parecia que eu tava vendo o Mihawk e, sinceramente, o modo que ele tava atuando tava... Acho que até condizente com o Mihawk, apesar de ter leves mudanças. O fato dele lutar com a faquinha, eu achei incrível. E, por fim, utilizando a Yori, deixando tanto o Ruffy escapar, quanto o Zoro viver pra lutar com ele no futuro. E o Arlong eu achei que ficou incrivelmente bom. A atuação do ator foi muito bem feita. E, claro, efeitos práticos ficou muito boa para o Arlong. Apesar dele não ser tão maior que o Luffy, ele ficou relativamente maior. E o CGI, no geral, na série, na verdade, ficou bem bom. Tipo, não foi algo que foi desconfortável, ainda mais porque o One Piece deixa bem claro desde o início que é um universo que se adequa melhor àquele estilo de CGI. Algo que talvez não funcionasse tão bem, por exemplo, com o Senhor Elástico do Quarteto Fantástico, aquela forma que o Luffy se estica. Agora vamos à minha opinião geral desse live action. Esse live action ficou
incrível. Ficou muito bom. No momento que eu estou gravando isso, inclusive, não saiu ainda a quantia de horas que foi assistida desde seu lançamento, né? Deve sair no dia seguinte que eu tô gravando isso. E assim, quem sabe até no futuro eu faço um vídeo, não só de chances de uma segunda temporada, como também imaginando como a mesma seria, considerando o que seria adaptado e tudo mais. Mas a minha opinião geral desse live action é que ele ficou muito bom. O desenvolvimento dos personagens, a caracterização dos personagens, e por mais que tenham tido diversos cortes de momentos, e as cenas que tinham um grande impacto no mangá e anime, várias não tiveram o mesmo impacto aqui, queira ou não, o live action ficou bom. Não foi perfeito, tem diversos defeitos, como por exemplo, eu já falei, a Nojiko e a Vela não saberem desde o início que a Nami estava ficando por eles, que era algo que eu gostava no anime. Em compensação, tivemos todo um período que o Garp, Kobe e Helmep estavam sendo meio que desenvolvidos. Além de, claro, nenhuma das coisas retiradas a princípio fazem grande falta. Os aprendizes do Soap, apesar de darem uma profundidade maior pro personagem. E, sinceramente, esse live action, pra mim, não pode receber uma nota diferente. Pelo menos pra mim, 7,8. Como eu disse, isso devido aos diversos problemas que tem, principalmente de retirar bastante coisa que tem relativa importância, não adicionar Town nessa temporada, algo que eu acharia importante, apesar de ser justificável. Basicamente, pro que o live action tinha de tempo e tudo mais, eles se saíram muito bem, apesar de ter tido seus problemas durante a adaptação do material original. Mas, de forma geral, o live action foi bom. E 7,8 eu acho que é uma nota boa. Tipo, não chega a ser um perfeito, até porque o live action não foi perfeito, teve seus problemas. Mas é uma nota relativamente boa de forma geral. Mas, bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.